Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras. Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver. Uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente, tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano. Criar uma competição chamada Million Dollar Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá, a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total. Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar duas pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem dois jovens que se destacam, Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe, esses dois podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia, então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses dois jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os dois garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes,
carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os dois estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo, mas ele logo percebe que treinar esses dois não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinko e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto: postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que, enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os dois estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito, não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB está tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinko e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo, numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o JB, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinko e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles, ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si, ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o JB, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinko e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado, porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinko e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinko e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e não é tão bom quanto esperavam.
Dá para sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinku e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade. Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras. Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver. Uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente, tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano: criar uma competição chamada Million Dollar Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá, a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total. Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar duas pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem dois jovens que se destacam: Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe: esses dois podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia.
Então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses dois jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os dois garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes, carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os dois estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo, mas ele logo percebe que treinar esses dois não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinku e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto. Postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os dois estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito, não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB está tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinku e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo, numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o JB, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinku e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles, ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si, ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o JB, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinku e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado,
porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinku e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinku e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e... não é tão bom quanto esperavam. Dá pra sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si, com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinku e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade. Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras. Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver. Uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente, tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano. Criar uma competição chamada Million Dollar Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá, a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total.
Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar 2 pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem 2 jovens que se destacam: Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe: esses 2 podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia. Então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses 2 jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os 2 garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes, carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os 2 estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo, mas ele logo percebe que treinar esses 2 não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinku e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto: postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os 2 estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito, não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB está tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinku e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo, numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o JB, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinku e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles, ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si,
Ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o Job, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinku e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado, porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinku e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinku e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e... não é tão bom quanto esperavam. Dá pra sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si, com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinku e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade. Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras. Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver. Uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente, tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano. Criar uma competição chamada Million Dollar Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá,
a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total. Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar 2 pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem 2 jovens que se destacam, Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe, esses 2 podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia. Então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses 2 jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os 2 garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes, carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os 2 estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo, mas ele logo percebe que treinar esses 2 não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinku e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto. Postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os 2 estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito, não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB está tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinku e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo, numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o JB, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinku e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles,
ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si, ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o Job, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinku e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado, porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinku e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinku e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e... não é tão bom quanto esperavam. Dá pra sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinku e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade. Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras. Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver. Uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente,
tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano: criar uma competição chamada $1 Million Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá, a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total. Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar 2 pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem 2 jovens que se destacam: Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe: esses 2 podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia, então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses 2 jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os 2 garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes, carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os 2 estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo, mas ele logo percebe que treinar esses 2 não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinku e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto: postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os 2 estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito, não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB está tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinku e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo,
Numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o Job, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinku e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles, ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si, ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o Job, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinku e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado, porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinku e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinku e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e... não é tão bom quanto esperavam. Dá pra sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si, com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinku e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade. Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras. Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver.
uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente, tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano: criar uma competição chamada $1 Million Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá, a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total. Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar 2 pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem 2 jovens que se destacam, Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe, esses 2 podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia, então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses 2 jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os 2 garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes, carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os 2 estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo, mas ele logo percebe que treinar esses 2 não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinku e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto. Postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que, enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os 2 estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito,
não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB tá tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinku e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo, numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o JB, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinku e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles, ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si, ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o JB, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinku e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado, porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinku e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinku e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e... não é tão bom quanto esperavam. Dá pra sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si, com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinku e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade. Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Um homem, ao ver a sua carreira no esporte fracassando, decide tomar uma decisão inusitada. Ele resolve viajar para a Índia para encontrar talentos nos quais possa investir em suas carreiras.
Em um lugar pouco provável e com poucos recursos, destacam-se dois jovens com um talento especial em arremessos no beisebol. Ele enxerga, então, nesses jovens verdadeiros tesouros, diamantes não lapidados que podem contribuir muito para o esporte mundial. Essa descoberta causa uma mudança profunda nas vidas de ambos. Os dois jovens, agora em um novo país, com uma nova cultura, terão que enfrentar diversos desafios para alcançarem o seu sonho de se tornarem jogadores profissionais de beisebol. Mas o convívio com esses dois jovens, de culturas tão diferentes, trará para a vida desse treinador valores e lições que ele nunca imaginou viver. Uma história linda de superação, perseverança e empatia que emocionará o seu coração. J.B. Bernstein é um agente esportivo. Sabe aquele cara que cuida da carreira de atletas famosos? Ele era bom nisso, mas agora as coisas não estão dando certo para ele. JB está em um momento difícil. O mercado mudou, os grandes atletas já têm outros agentes e ninguém quer fechar contrato com ele. O cara tá quase falido, tentando desesperadamente encontrar um jeito de salvar sua agência e, claro, a própria carreira. Aí, em uma dessas noites, JB tá na sala de casa, meio desanimado, trocando de canal na TV. Ele passa por um programa indiano de cricket e, de repente, tem uma ideia maluca. E se eu for até a Índia e tentar achar talentos lá? Ele percebe que na Índia tem milhões de pessoas e o cricket é tipo uma paixão nacional. Então ele pensa, se esses caras têm boa mira no cricket, talvez alguns deles possam ser bons arremessadores de beisebol. Ele corre para conversar com um amigo e sócio dele, o Ash. JB conta o plano: criar uma competição chamada Million Dollar Arm e viajar pela Índia para encontrar jovens com braços fortes e bons reflexos, gente que nunca teve a chance de mostrar o que sabe. Parece uma ideia doida, né? Mas para ele é tudo ou nada. Logo, JB consegue o dinheiro para financiar o concurso e pega um avião para a Índia. Quando ele chega lá, a realidade é bem diferente do que ele imaginava. A Índia é um país enorme, cheio de gente e com muita cultura diferente da dele. Para começar, ele tem que lidar com o calor, a comida, o trânsito e até com as tradições do lugar, que são bem diferentes das dos Estados Unidos. E claro, ele fica impaciente porque as coisas não acontecem no ritmo rápido que ele quer. Mesmo assim, JB começa o concurso. Ele e uma pequena equipe viajam de cidade em cidade, montando um campo improvisado para fazer testes com os garotos. Eles pedem para todo mundo que aparece arremessar uma bola com força e precisão. No início, é um desastre total. Muitos dos participantes nunca ouviram falar de beisebol. Alguns nem conseguem acertar o alvo. Mas JB não desiste, porque ele sabe que só precisa encontrar duas pessoas com talento. E então, no meio de toda aquela confusão, surgem dois jovens que se destacam: Rinku Singh e Dinesh Patel. Eles nunca jogaram beisebol na vida, mas têm braços fortes e lançam a bola com muita velocidade. É aí que JB percebe: esses dois podem ser a minha chance. Rinku e Dinesh são tímidos e não falam inglês muito bem, mas têm algo especial. Eles nem entendem direito o que está acontecendo, mas topam participar porque veem isso como uma oportunidade única. Eles estão acostumados a uma vida simples na Índia, então essa chance de ir para outro país e tentar algo completamente novo parece incrível e assustadora ao mesmo tempo. E assim, JB escolhe Rinku e Dinesh como os vencedores da competição. Ele acredita que esses dois jovens têm potencial para virar arremessadores profissionais nos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, ele também sabe que está colocando tudo o que tem em jogo. Se isso der errado, ele pode perder tudo. Então, JB chega nos Estados Unidos com os dois garotos indianos, Rinku e Dinesh. Lembra deles? Eles nunca tinham jogado beisebol na vida, mal sabiam o que era isso. Agora, eles estão em outro país, outro mundo. Tudo é novo para eles. A comida, o clima, as pessoas, o idioma. Imagina sair de uma vila tranquila na Índia e de repente estar nos Estados Unidos com prédios enormes, carros para todo lado e ninguém falando sua língua. É isso que eles estão enfrentando. Logo de cara, dá para perceber que os dois estão super perdidos. Eles não sabem como se comportar, ficam meio tímidos e tudo parece assustador. Para melhorar a situação, JB contrata um treinador chamado Tom House, que é uma lenda no mundo do beisebol. Tom é um cara experiente e sabe o que está fazendo,
Mas ele logo percebe que treinar esses dois não vai ser fácil. Eles têm talento, sim, mas nunca sequer pegaram uma bola de beisebol antes. Então começa o treinamento. E olha, é complicado. Rinco e Dinesh têm força e precisão nos arremessos, mas falta tudo o resto. Postura, técnica, foco. Eles estão aprendendo do zero. E o pior é que JB está sempre por perto pressionando todo mundo, porque ele precisa que isso dê certo. Ele investiu todo o dinheiro dele nesse projeto, então tá com a corda no pescoço. Mas o problema é que, enquanto ele quer resultados rápidos, os garotos precisam de tempo para se adaptarem. Enquanto isso, os dois estão tentando entender o novo mundo onde estão vivendo. Eles não sabem usar garfo e faca direito, não entendem as regras sociais e se sentem muito sozinhos, porque não tem ninguém por perto que fale a língua deles ou entenda a cultura deles. Para piorar, JB está tão obcecado com o sucesso que não percebe que os garotos também precisam de apoio emocional. Eles não são só projetos dele, são pessoas com medos e sonhos. Aí vem o choque cultural. Rinco e Dinesh começam a perceber que a vida nos Estados Unidos não é tão glamourosa quanto parecia. Tudo é difícil, desde a comida estranha até as regras que eles não entendem. Às vezes, eles fazem coisas que parecem engraçadas para os outros, mas para eles é só confuso e constrangedor. Tipo, numa cena, eles ligam a TV e ficam chocados com a quantidade de canais e propagandas. É bizarro para eles. E o JB, apesar de ser o responsável por trazer os garotos, não está sendo exatamente um pai ou mentor para eles. Ele está mais preocupado com negócios e em garantir que eles impressionem os olheiros o mais rápido possível. Por isso, a relação deles fica meio tensa. Os garotos sentem que ele não se importa de verdade com eles, e isso começa a pesar. Mas aí algo começa a mudar. Quem dá o primeiro passo é Brenda, a vizinha de JB, que é super gentil e percebe que Rinco e Dinesh precisam de mais do que treino físico. Ela começa a passar tempo com eles, ajuda a explicar as coisas e mostra que tem alguém ali que realmente se importa. Isso faz os garotos se sentirem mais à vontade e menos sozinhos. Enquanto isso, no campo de treino, o progresso deles é lento, mas está rolando. Eles começam a entender as técnicas e a melhorar os arremessos. Dá para ver que eles têm potencial, mas o problema é que JB não sabe se eles vão conseguir estar prontos a tempo. Ele marcou uma grande apresentação com olheiros de beisebol e o prazo está chegando. Nesse ponto, JB começa a perceber que talvez ele esteja fazendo tudo errado. Ele está tão focado no sucesso que esqueceu de tratar os garotos como pessoas. Ele começa a aprender que, para eles darem o máximo de si, ele precisa apoiá-los de verdade, não só como atletas, mas como seres humanos que estão longe de casa, lidando com desafios gigantes. JB marcou uma grande apresentação com olheiros de times profissionais, aqueles caras que contratam jogadores de alto nível. Esse é o momento que vai decidir tudo. Se eles forem bem, podem virar jogadores profissionais. Se der errado, acabou. E não só para eles, mas também para o JB, que apostou tudo nessa ideia. Só que o clima tá tenso. Rinco e Dinesh estão muito nervosos porque nunca participaram de algo tão grande assim. Eles sentem a pressão. Não é só sobre arremessar uma bola, é sobre mudar as próprias vidas e realizar sonhos. Além disso, JB também está desesperado, porque ele precisa que isso dê certo para salvar sua carreira e pagar as contas. Ou seja, tá todo mundo no limite. Antes da apresentação, o treino continua pesado. Tom House, o treinador, faz de tudo para preparar os dois. Eles melhoraram bastante desde o começo, mas ainda tem muito o que aprender. Só que agora não tem mais tempo. O dia da apresentação chega e Rinco e Dinesh precisam mostrar o que sabem. O local tá cheio de gente importante do beisebol. JB tá lá, ansioso, e os dois garotos tão suando frio. Começa a apresentação. Rinco e Dinesh estão ali, no centro de tudo, com todos os olhares em cima deles. Eles jogam a primeira bola e... não é tão bom quanto esperavam. Dá pra sentir o nervosismo deles. Eles começam a errar algumas jogadas e os olheiros já estão cochichando entre si com cara de desânimo. JB entra em pânico porque parece que todo o esforço foi em vão. Mas aí acontece algo incrível. Rinco e Dinesh respiram fundo e se concentram. Eles lembram de tudo o que treinaram e começam a acreditar neles mesmos. E então, de repente, eles acertam. Os arremessos ficam rápidos, precisos, e os olheiros começam a prestar atenção de verdade.
Eles percebem que aqueles garotos têm um talento raro. É um momento emocionante, porque dá para ver o esforço deles finalmente valendo a pena. No fim, a apresentação não é perfeita, mas é suficiente. Os olheiros reconhecem o potencial dos dois. Rinku e Dinesh conseguem contratos de treino com equipes profissionais, algo que parecia impossível lá no começo. Eles não só conquistaram uma oportunidade única, como também provaram que trabalho duro e determinação podem superar qualquer barreira. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.